Boa noite. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o tema advocacia colaborativa e métodos consensuais de conflitos. É o tema, né, de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Elane, que está aqui presente. Boa Hoje vamos noite. falar um pouquinho sobre as técnicas de facilitação para a advocacia colaborativa. Eu já introduzo aqui que essas técnicas, elas são bastante, tem muitas da parte da comunicação que foi dada nas semanas anteriores, tá? Porém, eu não coloquei muito no material aqui a escutativa, o rapport, todas aquelas técnicas de comunicação. Eu não coloquei porque já foi colocado no material anterior. Porém, nesse eu coloquei bastante sobre a advocacia colaborativa, né? Como que a gente faz isso mais na prática? Tem muitos profissionais da mediação que não são advogados. Então, eu vou pontuar aqui mais para quem é advogado, né? Quem trabalha com, com essa questão jurídica e também com a questão preventiva, né? De conflitos. Mas é muito importante a gente estar sabendo mesmo os mediadores, que a gente usa muito nas práticas colaborativas das técnicas de mediação, tá? Então vamos começar. Eu coloquei, dá para ver, Elane, a tela, o material Dá? compartilhado? Tá. Então, aqui eu comecei a falar um pouquinho, inclusive foi bem legal para mim, porque quando eu faço esse material, só um parênteses aqui, eu sempre procuro materiais, né? Eu pesquiso, enfim, para poder fazer esse compilado aqui. É lógico que esse aqui são pontos que eu coloco, mas que não é um tema exaurido, né? Se for a fundo aqui, é um tema que dá bastante assunto aí, bastante horas de aula. Então, aqui a gente vai ver de forma mais breve mesmo. Como surgiu e o que é a advocacia colaborativa? Ela foi idealizada por um advogado norte-americano, que é o Stuart Webb. Então, pesquisando, eu soube dessa informação que eu não sabia até então, eu achei bem legal, onde ele trabalhava com a advocacia, só que ele tinha até bons resultados, né? Só que ele não, as partes, elas não ficavam satisfeitas. Então, ele foi verificando, fazendo como se fosse um levantamento mesmo, né? O que está faltando para que a parte tenha essa satisfação de me contratar daqui a pouco, né? Ou de eu poder estar resolvendo, de alguma forma, o problema das pessoas. E ele justamente verificou que não seria somente a ganhar e perder, né? Seria uma questão mais de como que a parte resolve o problema dela, como que ela pode dialogar sobre algum fator que está incomodando ela. Porque às vezes a gente vai lá no judiciário e recebe o valor X, ganhou, né? Mas não está satisfeito. Por quê? Porque você não foi reparado realmente o dano que você teve em função da perda, enfim, do que você teve lá no seu problema. Então, com isso, ele foi fazendo esse mapeamento. Ele reformulou a advocacia nessa questão de uma prática colaborativa. Então, a prática colaborativa ela vem na década de 90 com esse advogado que reformula a prática da advocacia com essa colaboração, né? Ele focava exclusivamente na construção de acordos. Então, assim, ele não era somente o acordo em si para fechar um negócio, mas sim o que a parte estava querendo resolver naquela questão que ela estava contratando ele. Então, ele conseguia, verificar todas essas nuances. No entanto, ele foi verificando também, ao longo não chega a ser uma pesquisa, mas ao longo dessa
prática mesmo, né? Que ele foi fazendo esse levantamento de dados que ele sozinho muitas vezes não conseguia enxergar ou pontuar um problema que ele realmente precisava pontuar, que seria muitas vezes nem da alçada dele. Por quê? Porque ele é advogado, talvez um problema X lá das finanças ele não conseguia resolver. Então ele, chamo para cá um colega que tem esse conhecimento e me auxilia aí. Então ele foi vendo que essa questão toda não era somente uma prática que envolvia uma única profissão, e sim várias, interdisciplinares, né? Inclusive, teve aqui, ó, quando os acordos não se mostravam possíveis, o cliente era instruído a procurar outro advogado. Ah, É. Justamente porque a prática colaborativa, deixa eu só admitir ela aqui. Boa noite, Ellen. Acho que ela está conectando. Justamente, boa noite, Ellen. Tudo bom? boa noite, Roberta. Um pouco atrasada, mas tá em Tudo tempo, acredito. tá. Aí a gente começou. Porque justamente quando ele não conseguia resolver a Ellen, só para te situar, tá? É a advocacia colaborativa e os métodos consensuais. Aí eu estou fazendo Ah, só uma pontuação aqui da parte mais histórica, como que surgiu as práticas colaborativas, tá? Foi através desse advogado aqui, o Stuart Webb. E aí eu estou bem no início aqui mesmo falando. uhum. Quando não era possível chegar ao acordo, o cliente era instruído a procurar outro advogado que representasse em juízo, tá? Depois, mais lá no, à frente, eu vou chegar nas cláusulas, de não litigância, que aí é um ponto que não, o advogado colaborativo, ele vai instruir toda a performance ali da resolução do conflito para o seu cliente, porém, se não obtiver o acordo, ele não pode demandar judicialmente, tá? É uma cláusula. Achei bem interessante porque, a princípio, a gente tende a pensar, né? Não deu pela via consensual, vamos para o litígio. E não é bem assim, segundo esse advogado norte-americano. A prática colaborativa, ela veio forte com essa psicóloga, que é a Peg Thompson, que também agregou muito nessa questão prática, que foi o que eu falei há pouco. Ela acabou integrando nessa resolução extrajudicial, porque a prática colaborativa ela acaba sendo uma resolução extrajudicial e não uma resolução judicial, tá? Ela acaba integrando várias áreas do conhecimento, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, justamente porque o Web lá, né? O Web, né? Como que é o nome dele? Stuart. O Stuart Webb, ele verificou, era o que eu estava explicando, que a resolução do problema, mesmo ganhando judicialmente uma causa, ele verificou em vários clientes dele que eles não ficavam satisfeitos mesmo com a decisão favorável. Por quê? Porque não, muitas vezes, ganhei 5.000, mas a emoção, né, a questão do sentimento não foi reparada, ou a questão do valor mesmo. Não era 5, era X valor. Então, tem todas essas questões que ele foi verificando. E aí, lá na década de 90, a PEG vem com essa integralidade das profissões ali para poder verificar quais seriam os problemas exatos que a pessoa tem, não só judicial, mas para se resolver no extrajudicial ali, que são as chamadas práticas colaborativas. O que são as práticas colaborativas? Eu não sei se vocês já trabalharam, né, ou se vocês conhecem as práticas colaborativas na prática, ou vocês têm conhecimento de já atuarem também com essas práticas. Vocês podem
podem levantar aí exemplos ou falar sobre também. As práticas colaborativas, elas são um método não adversarial de resolução de conflitos extrajudicial. Ela se aproxima bastante dos métodos consensuais, né? Por isso o título é esse, da mediação, conciliação, enfim. Só que ele atua somente no extrajudicial. Por quê? Porque se você for para o judicial, aí o advogado deve se afastar devido a essa cláusula de não litigância, onde ele se compromete a não demandar judicialmente devido a essa questão das práticas colaborativas. Ele estimula as partes a resolverem os seus conflitos. Então, ela é bem próxima, ela se integra, na verdade, aos métodos consensuais, só que ela é diferente um pouco porque não é um terceiro imparcial. Na verdade, vocês vão ver ali na frente que eu coloquei no slide que é o terceiro, na verdade, o advogado vai ser parcial, porque ele está tentando resolver e integrar a, as questões do cliente, ele está pelo interesse do cliente, tá? Então, é uma prática onde envolve o diálogo, a construção de soluções, benefícios mútuos para os envolvidos e Roberta, oi, pode a falar. prática colaborativa, essa é uma dúvida aqui, é uma dúvida é, besta. Ela envolve, no caso, a conciliação, a mediação e a arbitragem, ou ela engloba tudo aquilo que ajuda na resolução, a comunicação não violenta, a inteligência emocional, engloba tudo, né? Tudo. Isso. Tudo, tudo, tudo. Hum. Lá na frente aí tu vai ver. Por isso que o título também, né? Técnicas de facilitação. Porque aí vem a comunicação não violenta, vem tudo, tá? Ela integra tudo. A questão dos métodos ali é porque você utiliza muito essa questão preventiva mesmo. Como você não está demandando judicialmente as práticas, isso foi uma novidade para mim, porque eu achei, tá? Dentro da minha pesquisa, eu achava que as práticas colaborativas poderiam ser demandadas judicialmente e dentro do processo judicial eu atuar, é mais ou menos como a mediação judicial. Eu achava que podia uma prática colaborativa judicial e uma prática colaborativa extrajudicial, mas não. Ela somente é extrajudicial, porém tu usa das ferramentas todas do método de conciliação, mediação, negociação, tá? Que aí vem lá a comunicação não violenta e todas elas. Mas eu achei bem Entendi. interessante, assim, porque quando eu faço, como eu estava falando para Elane, que eu faço material, eu tenho que pesquisar, a gente não sabe tudo ou não vive, não vivencia todas as nuances, né, dos métodos, muitas vezes. Então, eu realmente isso me chamou a atenção, Verdade. porque a gente às vezes tende a achar pela lógica de um outro método que esse também seria, né? E não é. Como é a atuação do advogado colaborativo? O advogado colaborativo, vamos dizer que ele é como, né? Não dá para dizer que ele é, mas ele vai auxiliar as partes na comunicação, então ele se aproxima muito do mediador ali, mas ele não é, porque um ponto bem diferente da mediação que ele é parcial, tá? Ele é bem parcial porque ele está tendo o interesse, vendo, né, as questões do interesse do cliente dele. Então, ele não pode nem ser imparcial aqui. Então, difere, sim, algumas coisas da mediação, conciliação e negociação. Porém, por isso, práticas colaborativas, você vai colaborar para que o teu cliente tenha êxito, mas através dele, né? Ele seja o protagonista. Ó, estimula o protagonismo das partes na condução do processo colaborativo. Um viés prospectivo auxilia o cliente na tomada de decisões, que isso aqui já não tem na mediação, né? A gente não pode auxiliar ninguém ali. Estimulando soluções criativas, sustentáveis, funcionais e estáveis. Seu papel é de assessoramento. Então, lá numa sessão de conciliação, mediação, é interessante ter o advogado. E esse advogado que tem eu estou dizendo no extrajudicial, tá? Se a gente, por exemplo, tiver, mesmo no judicial,
Aí vamos mudar um pouquinho aqui a perspectiva. Dentro da advocacia colaborativa, uma pergunta. O advogado colaborativo, ele pode estar atuando dentro da esfera judicial? Não, mas ele pode beber da fonte de práticas colaborativas, mesmo num processo judicial? Sim, eu entendo que sim, tá? Porque o cliente chega para ti, não sei se vocês estão conseguindo visualizar o que eu quero dizer, mas o cliente chega para você. Você vai ver as vias judicial e extrajudicial, vai falar, olha só, o teu caso, eu vejo que você vai mais para essa via extrajudicial e a gente vai fazer assim, assim, assim. Aí o cliente aceita, é tudo no extrajudicial. Mas vamos supor que você pega um caso que já está lá no judicial e você vai para uma mediação ou para uma audiência una, o que for, tá? Seja trabalhista, enfim. E você vai beber das fontes das práticas colaborativas. Por quê? Dependendo se for empresarial, tá? A empresa chega com um acordo X, se for família, o pai chega com um acordo, né, estipulando alguma resolução. Você, como advogado, vai orientar a sua parte ali, a parte, né, seu cliente, para que ele veja daquela forma e o que ele achar, logicamente que ele que vai resolver, né? Vai tomar decisão ali. Porém, é importante ver que as práticas colaborativas elas se estendem ao judicial. É dessa forma que eu, dentro da pesquisa que eu fiz ali no final, tem a fonte, tá? Que eu pesquisei, porque essa parte de hoje, ela não está naquele material base que eu disponibilizei lá, das habilidades. Porém, ela faz integração com essas habilidades que a gente vai precisar para ser um advogado colaborativo. Então, achei bem legal. Ó, o advogado colaborativo, ele utiliza a lei como um balizador e não como uma moldura, né? Não é uma coisa posta que tem que ser aquilo ali. Ele vai, olha, fulaninho, você pode ver seu filho de 15 em 15 dias que tá lá na lei, tá. Então, assim, ele vai orientar muito, vai assessorar o cliente quanto àquele acordo que vai fechar ou não, enfim, mesmo sendo no judicial. Então, eu vejo dessa forma, ok, você pode fechar e fazer uma advocacia preventiva no extrajudicial, mas se você for para o judicial, você também pode utilizar as práticas. É dessa forma que eu vejo. O advogado colaborativo, ele não buscará apenas uma solução, mas será responsável por ajudar seu cliente na identificação de conceitos, interesses, valores e prioridades. Então, muitas vezes a parte ela não vai ter conhecimento nem jurídico, às vezes nem técnico em algumas questões, e ele vai precisar desse assessoramento, dessa consultoria do advogado. Por isso que numa mediação, nós como mediadores, a gente às vezes é muito engessado, né? A gente vê a parte que vai talvez até fechar um acordo, mas que não é benéfico para ela. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado nessas questões, claro, para não se envolver, mas por isso que é importante ter o advogado na mediação, né? Com algumas ressalvas que tem uns que não têm cabeça colaborativa, então a gente sabe que é mais complicado. Mas aqui a gente Uhum. está se atendo ao que já tem essa mentalidade. É, a prática se objetiva na construção e reconstrução do diálogo. Então, aqui, as técnicas lá atrás de comunicação, elas são essenciais, porque o mediador, ele estimula, né? Ele estimula, ele facilita, enfim, toda a comunicação entre as partes. E o advogado consensual ou colaborativo, da mesma maneira. Então, o advogado é importante ele ter essas habilidades, porque não adianta ele só chegar para o cliente e falar: você tem direito, você não tem direito, sabe? Não vai construir ali uma resolução até que o cliente consiga visualizar. Ah, se eu for por esse caminho, eu vou ter esse resultado, se eu for por esse, eu vou ter aquele outro resultado. Então, é importante que ele tenha essas habilidades de comunicação
habilidades técnicas também, né? E as socioemocionais para poder orientar o cliente. O, aqui, ó. Desenvolve mecanismos da superação de obstáculos diante do real propósito de realização de um consenso. Então, muitas vezes ele vai ter, sim, seus impasses ali bem estruturados, porém ele vai, com essas habilidades, ele consegue desatar o nó, consegue se desvencilhar dali. Atuação conjunta de profissionais em diversas áreas, principalmente no direito de família, tá? Esse material até é um artigo jurídico que eu achei bem legal sobre as práticas colaborativas dentro do direito de família, mas ela se estende a outros ramos do direito ali. Mais à frente ali tem o empresarial, enfim. E é bem legal porque a gente consegue visualizar muitas vezes o caminho que vai percorrendo o conflito, né? Tem várias estradas ou várias portas, vamos ao o exemplo das multiportas, várias portas onde você vai vendo, se eu pegar essa porta aqui, eu vou ter um caminho, se eu pegar aqui, eu vou ter outro caminho, outro resultado, né? Não um caminho. É Mas, verdade. é, Eu tava lendo, acho que foi a última aula que teve, o último encontro da gente, né? aham. Nossa, seus materiais são muito bons, Roberta, muito bons. Ai, Dá uma luz assim na nossa mente, sabe? Assim, eu uma faço com vontade muito, de muito mergulhar carinho ainda naquele mais. rascunho. Muito obrigada. Mas é legal porque a gente aprende, né? E juntos, assim, a gente vai aprendendo. Porque quando vocês contribuem aqui também, aí eu lembro de casos, poxa, eu não sabia disso. Olha que legal, É, tá falando aquilo. Lembra daquele dia que tu falou sobre o silêncio? E foi acho que a aula retrasada. Teve uma hora eu ali falei, e eu não botei no material, olha que legal. Tu falou sobre o silêncio, eu falei, e o silêncio e tal, eu reiterei aquilo ali que tu estava ah, falando. Aí, uhum, não lembro, era alguma coisa do silêncio, da questão da linguagem não verbal, se não me engano, era isso. E aí, eu revendo o material, se tu pegar o material ali, o livro, tu vai ver que ele fala exatamente o que tu falou, que era sobre o silêncio. Só que eu não botei no material, então, assim, tem algumas escapadinhas, porque o material uhum. é mais para eu também me orientar e falar aqui, senão eu me perco, entro em várias coisas É. e vou falando, tá? E Mas realmente, não me a depender do preocupa. que você fala, aí abre um leque assim na nossa mente, a gente termina lembrando de determinadas situações, determinados casos, determinadas coisas que tem a ver. Aí a gente vai jogando mesmo, aproveitar o embalo. Sim, é bom fazer anotações, né? E também dúvidas, ou até questões práticas. Eu vi isso, isso aqui não aconteceu com a prática, ou isso não, é a prática e tal. Deixa eu até te perguntar, colocando um pouco sobre isso. As ações, isso no judicial, tá? O que está acontecendo Uhum, aqui em Porto Alegre? Deixa eu contar e aí, ver se aí na tua cidade acontece isso. uhum. O superendividamento ele está ocorrendo aqui em Porto Alegre praticamente todo online e ações de superendividamento e são mediações. Mediações, não são conciliações. Antigamente, mas antes da lei do superendividamento, a gente fazia ali no juizado as conciliações e não mediações. Não sei como que está sendo ali. E muitos mediadores não fazem declaração de abertura. Até eu comentei isso com o Eric aquele dia. Eu, Foi. e assim, não estou aqui julgando, né? Cada um, de repente, até, não sei como é que é o cartório ali, enfim. Porque é superendividamento, acaba não entrando muito. Não sei. No TRF, a gente faz conciliações. A gente faz a declaração de abertura, mas de forma mais sucinta que uma mediação familiar, por exemplo, que é onde eu Uhum. atuo lá no TJRJ, aí são ações familiares, né? E lá a Aí, gente tem que uhum. falar bem detalhado
a declaração de abertura. Já na conciliação, a gente fala de uma forma mais integrada, assim, rápida, sabe? Geral, assim, É. não entra muito. Aqui também é assim, dessa forma, mas É, sempre tem a declaração. mas sempre tem, Só né? que depende acho que é de cada profissional, sabe? Depende muito de cada profissional. Acho que uma teve uma vez quando eu tava eu ainda tô no iniciozinho, né? Mas eu tava observando, tava na semana da conciliação aqui no meu estado, eu fui observar. Aí o conciliador é um juiz e ele fez uma declaração assim bem breve, mas não foi no caso no juizado, né? Uhum. Então foram já de pequenas causas, e aí também não vi necessidade, né, dele fazer uma longa declaração. Mas eu acho É, que varia de cada profissional, cada mediador, sabe? Eu acho que isso varia muito. Tem aqueles que chegam assim, que não fazem, ou tem aqueles que preferem fazer para ir, né, ter todo aquele procedimento, né? Eu acho que varia muito, mas eu acho necessário, porque nem todo mundo ali às vezes é a primeira mediação da pessoa, né? Às vezes é a primeira conciliação. Hoje mesmo eu estava numa observação, e aí tinha uma participante, uma parte, ela pegou a identidade para mostrar, assim, né? Para apresentar, para identificar. Aí ela falou assim para conciliadora, né? Nossa, eu tô tremendo. Quer dizer, nessas horas que a gente tem que mesmo fazer ali, né? tadinha, ó. Ela, né, É, às vezes ela já fica. Porque, olha só, tudo bem, nós temos o conhecimento e tal, mas imagina quem não tem, se bota no lugar, né? E tá sendo é, processado. Mesmo a gente com conhecimento jurídico, enfim, da mediação, você está sendo processado, se bota no lugar ali, você fica meio assim, né? Então, é. a gente tem que ter essa empatia também, esse olhar, assim. Agora, Aí tem minha colega só falou assim, aquela não, fique mico, né? tranquila. Ela só falou, fique tranquila, mas se eu estivesse no lugar dela, eu ia falar, fique tranquila, e também ia explicar, assim, o procedimento não, no geral, porque as partes não tinham chegado ainda, mas de antemão eu ia dar uma avançada, assim, com ela, né? E adiantar de antemão que você não se preocupe, que a mediação, a gente está aqui para entrar em comum acordo, aqui a gente tem esse espírito colaborativo, então eu ia dar uma certa tranquilidade por meio das palavras, não é só falar, fique tranquila, porque fica tranquilo, todo mundo fica. Então, eu me É, coloco muito no lugar da pessoa. é verdade. É o que mais ou menos eu penso quando entra alguém aqui, aí eu já vou falando, olha, o propósito do grupo é assim, assim. Eu acabo sendo repetitiva, mas eu tenho que falar, porque nem todo mundo, no grupo ali eu não falei com todo mundo, entende? Porque nem todo mundo É, participa, então, tu acaba sendo um pouco verdade. repetitiva, mas é. É necessário, a gente tem que ser compreensivo. É, o procedimento colaborativo. Como que é o procedimento das práticas colaborativas? Bom, a prática, ela se resume nas ferramentas da mediação, que eu acabei falando ali. O diferencial da prática é que você vai usar aliás, vai usar as ferramentas da mediação na prática colaborativa. Ela adota o profissional de técnicas e habilidades em negociação, comunicação próprias da mediação, que é aquilo que eu estava falando. Não é somente saber as ferramentas da mediação ou dos métodos consensuais, mas também saber sobre comunicação não violenta, saber Ah, sobre foi aquela minha dúvida mais da frente, né? Você tirando agora, né? agorinha, saber sobre as questões. Não é que a gente tenha que ser um terapeuta, tá? Apesar de lá a PEG, né, que é a psicóloga, dentro dessas práticas colaborativas, ela integrou outros profissionais, inclusive terapeutas, para entender os conflitos e as dores das partes. Não é nós sermos um terapeuta, enfim. Quando eu falo de emoção, né, quem está de fora muitas vezes vai entender, tá, mas como é que eu vou entender de emoção se eu não sei nem gerenciar as minhas? Mas não é nesse sentido de gerenciar ou de botar uma receita, entre aspas, de bolo para outra pessoa faz assim, que não é. Mas é você ter esse feeling, esse olhar de, olha, ela não está se sentindo bem. É por isso as técnicas de leitura corporal, né? Comunicação verbal também. É você olhar a pessoa e conseguir sentir ali que ela não tá confortável, que ela não tá falando tudo, ou que ela não tá falando a verdade, ou que ela quer falar mais. E aí você
como mediador, você tem que ter esse olhar, né? E como advogado colaborativo também. Então, não adianta só ter as ferramentas das técnicas, e sim das soft skills que eles chamam, né? Socioemocionais. Ela não. Aqui, ó, uma equipe multidisciplinar, né? Que a PEG vem com essa ideia lá em 90 e não exige neutralidade e imparcialidade. Então, aqui, ó, neutralidade e imparcialidade são os princípios que o advogado colaborativo não precisa ter esse olhar, como o mediador, tá? Por quê? Porque ele vai sempre na defesa do melhor interesse do cliente dele, que é diferente dos métodos consensuais. Eu vejo dessa forma, e dentro da pesquisa também, que esses dois pontos é o que acaba diferindo, tá? Bastante das práticas dos métodos consensuais ali. Claro que cada um no seu quadrado, né? O mediador vai ter as funções dele, bem diferente do advogado. Mas ali ele se confunde os métodos que você usa devido às suas facilitações aí que tu acaba usando. Ainda dentro do processo colaborativo, a abordagem negocial. Então, ele tem muito foco em negócios, né? Em fechar aquele acordo, até porque se ele não fechar o acordo, aí vai para o judicial. E aí já é outro procedimento, inclusive ele tem que passar para outro colega, tá? É como, entre aspas, se ele perdesse o cliente ali, falando de questões monetárias. Tá? É lógico que ele vai ganhar um valor ali, enfim, mesmo não fechando, pelas suas horas que teve ali, disponibilidade, enfim. O desenvolvimento de soluções, né? Ele é, entre aspas, assim, ele faz um estudo do caso, ele pega o caso e ele fala, olha, é isso aqui, a gente vai usar esses métodos aqui. Então, só que para ele usar esses métodos, ele tem que ter as técnicas nele embutida para poder persuadir o cliente dele também. Então, por isso que é importante ter a persuasão. Acho que a aula que vem que a gente, o encontro que vem que a gente vai ter uma questão de persuasão, que é uma técnica de comunicação muito boa também, tá? Aqui, ó. Todos os membros, então, assim, não só o advogado, né, nesse procedimento colaborativo, mas também os outros profissionais interdisciplinares aí, que vão beber dessa fonte das técnicas de mediação e habilidades também de inteligência emocional e comunicação não violenta. Aqui um pouquinho eu vou falar sobre o que é a cláusula de não litigância. Então, você está atuando lá como advogado colaborativo e você tem que ter um pacto ou uma cláusula dentro de um contrato ou do pacto, enfim, tem autores que chamam de cláusula, outros de pacto, tá? A cláusula de não litigância, ela é um termo de confidencialidade. Vamos usar uma analogia, né? Lá dentro da mediação tem um princípio que a gente, como mediador, não pode testemunhar em nenhum processo judicial. Então, aqui é também da confidencialidade que tem um efeito transformador para os envolvidos na negociação. Tudo que você, como advogado colaborativo, colocar dentro desse pacto de não litigância e não fechar acordo, você não pode atuar como advogado na esfera judicial. Ele vai ter que contratar um outro colega. Achei isso bem interessante, porque até então, dentro do meu conhecimento ou das práticas que colegas fazem, eu não atuo, tá? Eu só acabo atuando como mediadora mesmo. Muitos colegas fazem isso, eles acabam, ah, não deu aqui, a gente faz um contratinho e vamos fazer a Magda, a ajuizamento da ação. Ou faz até em comum acordo com outro advogado, tá? Deixa eu só admitir a Magda aqui.
Oi, Magda. Acho que ela não chegou ainda. Só tomar uma aguinha. Oi, Magda, tudo bom? Então, tem que cuidar. Oi, Magda, tudo bom? Oi, desculpa o atraso, mas não teve jeito. Nada. Então, hoje, Magda, a gente está falando sobre as práticas colaborativas, tá? E os métodos Ah, consensuais. O que que eles têm de ótimo. comum, como que é o procedimento. Aí agora a gente está aqui na cláusula de não litigância. Então, o que que o advogado acaba fazendo? Ele não pode atuar caso não tenha acordo, que também é uma outra característica diferente da mediação, né? Que a mediação não necessariamente tenha que fechar acordo com o mediador e tudo mais. E o advogado colaborativo já é um pouco diferente. Ele faz, inclusive, um contrato, ali, um pacto com o cliente que, se não fechar acordo e ele tiver que demandar judicialmente, ele vai procurar outro colega, outro advogado, porque ele não pode mais atuar em função do princípio da confidencialidade, tá? Que é bem parecido com o nosso princípio lá, que eu estava falando do mediador, que a gente não pode servir como testemunha em Eu processos. acho que tem um prazo para o advogado voltar a atuar no mesmo processo, só que eu não lembro qual, tá na lei, mas eu não lembro, né? Que acho que Se não me engano, é um tem um ano. determinado prazo. Não É, sei se é um ano, não é, lembro. se não me engano, é um ano. Também não tenho É. certeza. Essa cláusula, ela limita a atuação do advogado no caso específico, ao processo de negociação que incluirá, no caso de sucesso na construção do acordo, a homologação no juízo competente, o registro cartorário, dando-lhe a devida completa legitimidade e valor legal. Então, essa cláusula é de suma importância para que a gente verifique, tá? Assim, na prática, muitas vezes é batido, né? Até pela questão ali de ganhos do advogado, ele acaba nem verificando essa questão e demandando judicialmente mesmo sem verificar essas cláusulas. Mas se o cliente enfim, tiver algum problema, ele pode responder, inclusive, no Código de Ética da OAB, tá? Porque é um princípio. Aí, mais ali na frente, eu vou falar um pouquinho. Na hipótese de não se chegar a um acordo total ou parcial, as partes deverão contratar novos advogados para representação judicial litigiosa, que era o que eu estava falando. O que ocorre em caso de descumprimento do pacto de não litigância, que é o que eu estava falando aqui. No Brasil, a gente não tem nenhum instrumento normativo que regule esse compromisso. Eu acabei de falar, que na prática, os advogados, não deu no extrajudicial, então a gente demanda no judicial. O mesmo advogado, tá? Por quê? Porque não tem nada que vá punir ele. Porém, em caso de descumprimento, pode ser invocado, sim, o Código de Ética da OAB, tá? Para atuar com independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Porque ele acaba burlando ali o sistema em função dos ganhos dele. Porque aí é como se ele ganhasse duas vezes, tá? É meio que assim. Mas Mas nesse caso, quando ele tem um contrato, né? isso, isso. Porque ele acaba. É que, na verdade, para atuar como um advogado colaborativo, ele, dentro daquele sistema todo, tá, de construção, que eu coloquei ponto aí, depois tu olha o material lá em cima, que foi um norte-americano, né, que verificando as demandas dele, viu que era necessário ter várias práticas que colaborassem para a resolução do conflito, não somente uma que era judicialmente lá e pegar a lei e fazer a substituição do fato à norma. Ele verificou várias questões. Aí o que acontece? Nós aqui, né, eu já vi também, mas enfim, acaba, tem essa via extrajudicial, não resolvemos, vamos para a via judicial. Sem contrato, sem nada, fica no boca a boca e não vai ter problema nenhum. Porém, não é o correto, tá?
ele diz para sempre fazer um pacto, ou um contrato com cláusula ali da não litigância. Se não me engano, não está aqui no material, tá? Agora eu não estou me lembrando, mas no curso de mediação tem um artigo do Código do Processo Civil. Eu vou procurar depois e mando para vocês. Eu coloco ali no grupo que tem essa questão da cláusula de não litigância, que ele não pode atuar, tá? Então, aí fica a critério da questão ética, né, do advogado, e também da parte, saber que daqui a pouco a parte sabe dessas questões e enfim, pode entrar com representação e tudo mais, dependendo muito do caso, né? Qual a diferença entre os métodos consensuais e as práticas colaborativas? Eu falei um pouquinho ali, pincelei. Eles acabam se integrando, tá? Se integrando, mas com algumas diferenças. A mediação, ela é um procedimento estruturado, onde as partes são auxiliadas por um terceiro imparcial. Não só a mediação, como a conciliação e a negociação. Eu tiro a arbitragem aqui, tá? Porque aí a arbitragem, apesar de ser um terceiro imparcial, ele é nomeado pelas partes e ele também está previsto em cláusula contratual. Então, ele acaba sendo heterocompositivo e não autocompositivo. Então, um pouquinho diferente. A mediação ela pode ser judicial e extrajudicial. Já a prática colaborativa, colocando aqui de forma até pela cláusula de não litigância, ela somente é extrajudicial, tá? Foi até que na prática a gente vê que elas se confundem, mas não, ela somente é extrajudicial. Porém, ela vai num processo judicial, como eu falei, beber da fonte das práticas colaborativas, né? Até para compor um acordo no judicial, mas ela não é pela primeira via judicial. E a mediação, ela tem todo um arcabouço normativo, né, que a gente já tem conhecimento, a resolução 125 do CNJ, aí aqui saiu sem o coisinha, tá? A lei 13.105 de 2015, ela saiu sem o coisinha, tá? As práticas colaborativas, as práticas colaborativas, que eu estava falando da mediação, ela é diferente da mediação, por quê? Aqui tem pilares onde, na prática colaborativa, ele vai estimular muito o acordo. A mediação, a gente acaba não estimulando o acordo, né? A gente facilita que eles se comuniquem e entrem em consenso. Já na advocacia, nas práticas colaborativas, o advogado ele vai estimular que faça o acordo, porque aí ele assegura também, enfim, o ganho dele, tá? De certa forma. Porque ele precisa que feche o acordo para que ele tenha essa prática colaborativa bem, de forma exitosa mesmo. Senão ele vai ter que passar para outro colega. Não sei que tinha ninguém falando. Caso as práticas colaborativas venham a falhar, nenhum deles irá ao tribunal. É feito, então, é passado para outro colega, tá? Fazer a resolução do problema. Não pode o mesmo resolver aquela demanda ali. O processo colaborativo, tá, aqui eu já acabei de falar. Aqui, meus errinhos, ó. Viu? O processo sai errado aqui, ó. Que eu falo para vocês, ai, pelo amor de Deus. É isso que eu reviso, tá? Qual o âmbito de aplicação das práticas colaborativas? As práticas colaborativas, elas também, como a mediação, a conciliação, elas podem ser de diversas áreas, família, principalmente família, tá? Eu vejo bastante família, sucessões, empresas, questões contratuais, societárias, inclusive trabalhistas. Na verdade, a prática colaborativa, você vai integrar ela em qualquer área ali, até para prevenção do próprio conflito, né? Tem muito essa questão das dispute board, que eles fazem todo
um mapeamento do conflito que poderá chegar ou vir, ou se instalar, enfim, dentro de um contrato, por exemplo, de empreitada, um contrato de construção, um contrato onde você vai prestar algum serviço ali. Tem bastante também na trabalhista que eles estão fazendo essas prevenções. Quais as vantagens das práticas colaborativas? Bom, ela é uma resolução de conflito extrajudicial. E ali, então, você pode bater em cima, né, como advogado, bastante dessa questão da redução de custos, tanto financeiros como emocionais, evitam o litígio judicial, que aí é a prevenção, né, do litígio judicial, preservação do relacionamento, porque você vai estimular as partes a se comunicarem, conversarem, dialogarem quanto àquele conflito, confidencialidade, que aí entra a cláusula de não litigância, controle das decisões, porque você tem a autonomia da vontade da parte de decidir ou não, ele só vai te direcionar as questões jurídicas ali, se está dentro das normas, enfim, né, da lei. Protagonismo das partes, foco na resolução do problema, porque você não está em brigar e levar aquilo adiante, você quer realmente resolver o problema, tanto a parte que procura, né, o advogado, quanto o advogado instruindo a parte. Identifica os reais interesses, necessidades e prioridades dos envolvidos. Aqui entra bastante a parte da interdisciplinariedade, né? As várias funções que tem os profissionais em volta, terapeutas, psicólogos, aí depende do tipo de conflito que vai ser resolvido. Hoje foi mais curtinho. Gente, se tiverem dúvidas. Bom, a conclusão eu vou deixar para você. Mas eu acho extremamente importante, até Magda, como tu chegou depois, rapidinho, a parte aqui das técnicas de facilitação para a advocacia consensual e os métodos, eles continuam tendo como viés bastante as habilidades, também técnicas e socioemocionais. Aí até a Ellen comentou, né? Sobre a comunicação não violenta, enfim, questões emocionais, continua, porque aí você vai ter que fazer o quê? Não que a gente se torne um psicólogo, tá? Nem é da nossa alçada isso, mas a gente acaba tendo uma visão sistêmica mesmo do conflito e conseguindo identificar, olha, ele aqui está brigando com ele, vamos tentar identificar o que está causando esse ruído entre eles e eles possam se comunicar. Então, assim, a prática colaborativa, ela visa a integralidade de toda os métodos consensuais, com as suas ressalvas, né? O mediador na sua função, o advogado na sua função, né? Como ali eu pontuei, tem algumas questões que são gritantes e não tem como se confundir. Porém, a prática em si, as ferramentas da mediação vão ser usadas dentro da advocacia consensual ou colaborativa, das práticas, né, que eles falam ali. Juntamente com a comunicação não violenta, com a negociação, técnicas, né, de negociação, aí entra rapport, empatia, persuasão, que é um dos temas do encontro da semana que vem também. Então, o Então, que muda aqui é que deve haver um contrato entre as partes, entre os advogados. isso. Não, entre o advogado e a parte que você vai resolver o conflito dela. A questão toda também que o advogado, ele está visando a resolução do problema do cliente. Então, assim, prioridade dele é o cliente, né, que é a parte. O mediador já não. O mediador, o foco dele é que as partes se comuniquem. Mas ele não vai opinar em nada, não vai falar nada, não pode fazer nada, né? E o Na foco mediação. isso. E o Tá. mediador, o foco dele não é o acordo, o advogado, o foco dele é o acordo, né? Ele vai estimular muito a parte a ter o acordo, não forçar, logicamente, mas eu digo estimular mesmo a ele fechar o acordo, mostrar
todas as nuances do conflito. Olha, se você vai por aqui, você vai ter esse resultado. Se você vai aqui, você vai ter aquele outro resultado. Para que Mas o... isso não é na mediação, que você está falando, Não, não. na, Da prática colaborativa. colaborativa. Isso. Tá. Aqui, eu deixo até mostrar para vocês, depois vocês entram, tá? Eu E o coloquei. que muda também é no caso que, se não houver um acordo, esses advogados não poderão ajuizar nenhuma É, ação. se não me Só um engano, é colega um dele, né? ano. No caso, se for um escritório de advocacia, pega o outro, né? Pega o outro. O que que acontece? Ah, aqui também, ó, referência, saiu errado. Depois eu arrumo. Tá. O que que saiu, o que que saiu? O que que acaba sendo na prática, tá? Tu é minha sócia, tu é minha colega aqui do escritório do lado. A gente acaba meio que fazendo um bololô ali para, ó, meu cliente, eu vou te levar. Tá entendendo? Acaba sendo assim, não é legal, tá? Eu tô falando que, assim, é a lei, há práticas colaborativas dessa forma. E pode dar problema, sim. E tu Mas, mandou algum material sobre isso? É que eu não vi nada hoje. não, Na não. realidade, esse mês aqui, para mim, olha, Esse aqui eu vou até o... mandar. É esse que a Ah, gente, é que a gente vê o material e eu mando só ah, no tá final. bom? Não, não, tá ótimo. Fica Aí tranquila. eu, Vai ficar um eu, mês depois só. sim, sim. Não ia Eu bastante quero, eu material. quero fazer o curso de mediação e aquele que foi indicado daquela mulher maravilhosa lá que dá a prática, Daniela? A Dulce, Ah, Dulce. Dulce. Eu fiz com a É. Dulce, muito bom. Mas aí eu só vou esperar passar essa campanha política aí toda, porque isso aí É, tá me dando um trabalho ali que eu estou ajudando uma pessoa. E aí depois eu vou então começar o primeiro a mediação e depois fazer o dela aí. E o aí eu dela é vou, muito bom. Eu fiz o dela pelo você falou. muito bom. Aqui eu coloquei esse material, tá? Porque ele não está expressamente no livro base, aquele que eu disponibilizei. Então, depois, se vocês Tá. quiserem, aqui é um artigo. Esse é um artigo. Esse aqui é um manual de prática da... Não, esse aqui é um instituto. Tem... Esse aqui é a cartilha, tá? Da OAB de Piauí. E esse daqui é das práticas colaborativas, que eu acho que você já tem conhecimento, né? É um instituto bem legal. Você pode se associar, inclusive. Não Eu estou não tenho para conhecimento. fazer, para fazer propaganda, não, tá? Mas é bem legal. E Ah, é? aí, você pode se associar, né? Para ter também Tá. conteúdos, é bem legal. Conteúdos. E também está participando ali do Instituto Brasileiro de Práticas É. Colaborativas. Então, Cadê o nosso amigo hoje? hoje ele não veio, ele botou no grupo que ele Eu não pude ler, mas imaginei que ele deve ter vai mandado para um recado. congresso de mediação em São Luís amanhã. Ai, Aí, que ai, maravilha. legal. assim, né? Ele teve que viajar. Uhum. Tava cansado, aí eu falei para ele, bom. Depois eu falei para Imagina. ele, ó, compartilha com a gente. O que que tu vai ver, hein? Aí ele, vou compartilhar, vou Hum. compartilhar. Não, e eu vim correndo, eu pensei, não, não, nem que seja lá no final, mas eu não vou deixar de. Nossa, é tão bom Semana esse que vem é encontro. dia do mediador, hein? Bem na quinta-feira. Ah, e sábado eu vou no evento aqui de mediação. Tu vai? Aqui vai ter um grande encontro no sábado, Do do Henrique, do Henrique, Mediar Ah, Brasil, mediadores aí. Mediadores Brasil. Ele é É, maravilhoso. Eu até é no falei, sul, né? é em Santa Catarina. Florianópolis. Pra mim, Ah, eu tô no sul, mas é longe, tá? É que nem Bahia e Recife. A gente acha que é eu acho que ele vai fazer um projeto aí que ele vai passar por um monte de estado. Eu vi ele falando no... Ah, foi num grupo de estudo que eu faço parte. Ele já E está aí indo nos tribunais, né? Os tribunais ele já está indo. aí eu vou ficar na expectativa para ele ir para Salvador. É, mas ele vai, pode ter certeza. Tomara, muito bom. E ele também, ó, ele fala muito sobre as práticas colaborativas. Então, ele que falou para mim, Ele tá? fala muito Um sobre dia as... conversando com ele, que eu perguntei onde que eu inicio, né? Porque eu disse para ele, eu não quero mais ficar em gabinete, eu quero sair e vou advogar, né? Eu acho que de repente pode ser até meio loucura, mas vou fazer uma outra tentativa, né? E aí ele que falou, Magda, então já que tu quer nessa linha da mediação e tal, né? Busca as práticas colaborativas, estuda isso. Porque é uma outra. Olha só, você pode atuar como mediadora judicial,
né? Ele faz isso, ele atua como mediador judicial, mas ele atua como advogado colaborativo também. Claro, devido a É? Olha, não vai pegar o mesmo sim, caso, tem ali alguns impedimentos, mas não é que tu não possa fazer nada, entendeu? Você pode atuar nas duas esferas, é bem legal. sim. Eu agora entrei no escritório até, Ah, e legal. então vou lentamente, né? Mas eu tinha que começar, né? Sim. Esse instituto Então, aqui, Magda, verdade. é, eu não consegui botar o link, tá? Eu tentei botar o link aqui para vocês acessarem direto, eu não Espera consegui. que eu já acho. Não, mas fica É tranquila. Tu já Instituto faz muita Brasileiro de coisa por nós Prática aqui, né, Colaborativa. Ellen? Hã? Oi? Ela já faz muita coisa por nós. É, Deixa que eu vou olhar aqui. Eles Instituto. dão cursos também. Se não me engano, eles dão, não de mediação em si, mas eles dão alguns cursos, tá? Tem que olhar lá também, que eu assim, de cabeça, não vou saber te falar. Peraí que só eu me tô tira uma achando. dúvida, vocês duas. É porque eu nunca ouvi falar da professora Dulce, disse que vocês falaram que ela é muito boa e tudo. Ela dá Ah, aula do curso de mediação extrajudicial, é? eu vou te enviar um link ali. Ele está ali no grupo, mas eu vou Ela me localizar. deu, na época, pelo TRF, o curso de prática da mediação. Mas ela é uma advogada colaborativa. Ela dá bastante as Ah, práticas entendi. colaborativas também. Mas ela também é mediadora. Eu achei aqui Na época, ela um me deu bem Instagram. prática mesmo, de fazer ali tudo online, tá? Mas não a parte teórica, não. Foi pelo tribunal mesmo. Mas Ah, é O bem delas legal. o dela é só extrajudicial, né? É, só Eu vi. extrajudicial. Só Deixa eu extrajudicial. colocar um Aí link o que que ali que eu achei acontece? aqui. Semana que vem eu vou. Isso, pode botar ali, isso mesmo. Tá, eu Semana vou que ver. vem eu vou preparar um material bem legal que quem tiver, mas aí é a parte desse material, tá? Esse vai ser disponibilizado, que é o do tema. Mas como vai ser dia do mediador, eu estou preparando um bem legal. Para quem tiver na aula, eu vou disponibilizar. Quem não tiver na Tá. aula, aí eu vou fazer alguma outra página, alguma coisa para poder adquirir depois externo. Aí é outra coisa, Ó, tá? eu achei eles aqui, deixa eu colocar o link lá, espera aí. Eu achei a Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Associe-se. Isso. Isso mesmo, E deixa eu tem colocar ali, ali. né? Vocês entram ali, ó, tem várias palestras. Eu sempre estou divulgando eles ali nos meus stories. Eu sempre Tá, divulgo, sempre que eu ver alguma coisa ali também, eu sempre estou divulgando alguma coisa, tá? Mas outra coisa, podem ficar à vontade. Viram alguma coisa interessante, ou um artigo, uma notícia? Porque assim, eu também tenho meus afazeres, às vezes eu não tenho muito tempo de me dedicar, de ficar postando coisa no grupo. Eu acabo postando ali nos stories ali do Instagram, né? Mas podem postar, tá, gente? Não tem eu não problema. sei se vocês estão sabendo, mas acho que já, né? Vai ter um congresso de mediação, né? Sim, no Rio também vai ter, se não me engano. O ano É passado, online esse, eu achei bacana, porque eu nunca tinha participado, vai ser online, segunda-feira, dia 23. aonde? Qual é esse? Deixa eu ver, não lembro. Confira é no Esse, Instagram da. Eu vou mandar aqui no grupo. manda no grupo para nós. Tá, eu mandei ali, ó, onde que está da Dulce, ó. Isso, da Dulce. Mandei os outros. Tá, já estão ali, então, tá? Mas não sabia desse instituto, não. Esse instituto é bem legal. Eu não sou associada, tá? Porque eu tenho alguns que eu sou associada e aí tudo é É porque pagamento. o que que se ganha com eles para ser associado, será? Não sei, mas se tu vai ali, eu acho que eles dizem, vai ter tipo Sim. palestras para associados aí. Tem várias palestras, eu acho que semanais, você tem direito, né, a Deve participar. ser interessante, né, ser associado, deve valer a pena. São práticas Tá. colaborativas, e é um instituto, né? Então ele te dá aquele know-how todo, ele te dá uma. Então, isso é. Já coloquei os links lá, já. Até CIA Civil, sim, eu faço parte do grupo de estudos deles também, muito legal. Inclusive, essa edição eu acabei saindo porque me mudei, né? Eu tava no Rio agora em maio. Aliás, vim para cá em maio, aí aconteceu aquelas chuvas aqui. Nossa, foi uma coisa só.
Ah, esse ali, construindo soluções, esse eu já estava seguindo, ó. Tem vários. Sigam lá que vocês vão Uhum. ver, são bem legais. Uhum. Tô Deixa vendo eu é quanta coisa que a gente não sabia, né? Eu, né? Eu. E o Não, quanto esses encontros são importantes para a gente compartilhar, né? Exatamente. exatamente. Né? Essa parte de compartilhar é legal, né? Porque aí a É, gente pode. sim. Não, e é o que eu estava falando, até o fato de eu fazer um material, mesmo que pontuado, né? Porque a gente não entra tanto lá nas questões, mas ele é um material que você olha e, tá, isso aqui é lá, não sei o que lá. Você vai lembrando de alguns conceitos ou coisinhas que Exatamente. então, é importante, é tipo um esquema, sabe? Porque muitas vezes você pega um livro enorme, você não vai ler todo o livro, então é legal ter também os esquemas, vocês fazerem ali de vocês, para a gente poder lembrar muitas vezes. E nessas pesquisas, as práticas colaborativas, eu achava, tu vê só, pela prática normal, que eu poderia pegar uma coisa extrajudicial, pegar não resolvi no extra, eu já demando judicialmente já na hora. E não, ó, Vai. e aí tem todas essas questões. Claro, respeitando, se não me engano, tá? Depois tem que olhar essa questão do prazo. Acho que é de 1 ano. Aí você. Mas aí tem uma questão que eu estava lendo no artigo, que se for o mesmo conflito, você fica impedido. Você, por exemplo, eu vou pegar um caso da Ellen. A Ellen é separação. Fiquei impedida. Mas a Ellen volta para mim e fala: Olha, Roberta, agora é guarda. Aí eu posso, entendeu? Tem isso também. Mas o mesmo tipo de conflito. Não consegui resolver com fulaninho, vou para você de novo. Então, fica esse ping-pong não pode. Sim, Mas é bem legal que eu aprendo muito. Por isso também o propósito do grupo, né? Porque eu sim. precisava, a gente precisa se desenvolver. Eu quero ver se a próxima edição, eu estou pensando em fazer um formato, até para não ficar só eu falando, mas eu acho bem interessante. Cada um, claro, aí, se não quiser fazer material, não faz, aí fica a critério da pessoa, cada um tem um jeito, né? Mas, por exemplo, a Ellen trazer um tema. Olha, hoje eu vou falar sobre, sei lá, confidencialidade. E ela expor isso, sabe, para o grupo. É uma Sim. pessoa que está presente, não importa, ela está tendo essa habilidade de falar. Porque como é Exatamente. difícil muitas vezes a gente gravar um stories, um vídeo para o Instagram. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Apesar de sermos só nós três aqui, e eu falaria para todo mundo, como é importante a gente ter um desenvolvimento também nas redes sociais, tá? Que cada vez mais a gente vai precisar como ferramenta, isso também é uma habilidade, tá? Que lá na frente eu quero dar na segunda edição. É uma habilidade para a gente poder desenvolver nosso trabalho como mediador, inclusive, mas também como advogado colaborativo. Como que Eu você concordo. e você tem que fazer conteúdo, gente, não Eu adianta. salvei uma mulher, que eu não sei qual é, mas quando eu achar ali, É, eu vou enviar no grupo, que ela dá treinamento de como você ser uma palestrante, entendeu? Não importa qual a situação. Eu quero fazer, porque eu gostei muito dela. Façam. eu É, é, preciso disso. Eu confesso que ainda eu sou um pouco retraída em falar, assim, sabe? Eu me acho muito acelerada, então acho que eu falo muito mal por conta disso. Mas assim, conhecimento eu tenho, mas na hora de falar, sabe quando você vê pessoas e dá aquela travada, eu sou desse tipo. Sim. Não quer dizer que eu não sei, mas trava, não sei o que é que acontece. Vou Não, tratar eu na sei, eu o terapia. medo é que façam entendo. perguntas, né? É. Também. Vou tratar na terapia. Mas assim, eu acho que é uma coisa que há de ser quebrada com o tempo, há de ser trabalhada de alguma forma. Eu sei que eu vou melhorar isso, entendeu? E como a Roberta falou aí, eu acho bacana essa ideia de cada um trazer um tema e falar. Eu E acho é bacana. Eu só fazendo, não sei fazer sabe? slide ainda. Assim, fiz na faculdade, mas eu não tenho muito desenvoltura para isso. Então acho que vai sair horrível. Mas Mas eu acho Eu vou encontrar fazendo, aquele exatamente. treinamento, tá? Eu vou encontrar para colocar ali para nós, tá? Uhum.
Sim, pode Coloque, por colocar, favor. pode Aí quando colocar. pudermos fazer, né? Eu até vou ver como funciona. É que eu até o mês que vem, nossa, eu tô virada do E avesso. outra coisa, Porque eu assim, não podia perder a oportunidade de entrar num escritório, não podia perder aquela vaga, Claro, que claro. não é uma vaga de funcionária, de advogada, não, sabe, né? sim. E aí eu não podia perder, aí eu tenho que ficar um pouquinho lá, aí eu tenho que fazer um É, pouquinho do outro, aí eu quero fazer o curso, mas não dá ainda. é. Meu, É A muita gente se coisa, vira. é muita coisa. Mulheres, a gente se vira nos 30. É, é. é casa, é gato. Eu, no caso, tenho gato, né? Ou é cachorro. Marina também assim vai. Não, mas essa oportunidade tua, Roberta, aqui, ela está sendo muito importante, tá? É. Muito Não, isso é Verdade. importante. para mim assim é extremamente gratificante Sim, vocês estarem comigo sim. e eu quero contribuir justamente para vocês se desenvolverem. Então, assim, Sim, eu quero que vocês também falem ali, porque eu vou aprender com vocês com certeza, e vocês vão se ver e vão falar assim: caramba, a gente já está fazendo se, olha, vamos, integrar mesmo, não, e sabe? até a questão, eu já falei outro dia para vocês, tá? Ó, esse é meu armário aqui. Nós temos que aprender a nos arrumar, a ter A sabe, postura mesmo, A né? todo um postura. cenário. Não, é que nós temos, não é a questão. Aqui nós não estamos para isso, mas se nós quisermos aprender É, a fazer esse trabalho, então nós vamos começar aqui, ó, já que a Roberta abriu É as verdade. oportunidades, né? Mas outra coisa, e é isso que eu tô falando, a gente vai esbarrar, só pontuando, tá? Nós vamos esbarrar, porque eu já tô esbarrando nisso há muito tempo, e eu tô procrastinando. A gente vai esbarrar comunicação e marketing. Eu vou falar, não é questão de marketing para ganhar dinheiro, mas eu tô falando assim, é persuasão, marketing, comunicação, como que eu levo o meu serviço para o cliente. Então, é assim, verdade. no final a, a mediação está aqui, mas como é que diz? O iceberg aqui embaixo é enorme, gente, de coisas que a gente tem que aprender. É se comunicar, é postura, É, Não, e gente, vocês até imaginam? vestimenta, cabelo, como que eu vou É isso que eu tô falar falando. tudo? É marketing, tráfego pago, nossa, Tudo. tem que fazer vídeo para o Instagram, não sei o quê. Eu coloco no Exatamente. Instagram tudo que eu posso, mas eu também sou enfim, tenho diversas coisas para fazer, não dá tempo de fazer tudo. Mas eu quero sim Exatamente. fazer mais vídeos explicativos, aparecer mais. Isso tudo tem que o quê? Desenvolver habilidades. Eu tô falando é, aqui com vocês, é porque vocês já são íntimas minhas, é Sim, diferente. Mas eu sim. botar a cara aqui e falar, tu trava, eu já tentei, tu vai falar assim, o que é mediação? Cara, tu sabe o que é mediação. Mas é quando o tu vai hobby. falar mediação, tu não Eu, para trava. mim, precisa estar todo escrito assim, ó, tá? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é uma advogada excelente, ela tem uma página maravilhosa, tá? E ela sempre diz, ela precisa ter tudo escrito aqui. Eu também, preciso ter muito escrito e treinado. Olha aqui, só para falar isso Ó, aí, que já tá no slide. Mas é que eu faço todo como diz, Um uma mapa mental. ideias, toda aqui para depois fazer o slide. Eu não saio fazendo slide do nada. Eu tenho que saber o que que eu vou É, eu fazer. sei como é. É, eu também tenho esse ritmo aí, eu só consigo, A vamos gente supor, coloquei tópicos, metódica, mas eu tenho que sabe? escrever. Escrever sobre os tópicos, porque na hora se der um branco alguma coisa, tem que ter o direcionamento ali da situação. Eu também sou muito assim. É pra precaver mesmo, né? É. é, E Eu aos pouquinhos a gente vai já pegando o ritmo. Quando vê, a gente já tá de boa, já não tá ligando mais é. pra nada, já. Eu, por mim, já digo assim, que eu agradeço muito a Roberta. Eu lembro um dia, tá, que eu falei para a Roberta assim, olha, eu nem sei onde é que eu te achei. Eu ela também falou, não. eu não sei Por nem o que quê? eu já achei. Quando eu decidi sair do gabinete e pensei, não, eu vou entrar nesse mundo da advocacia, vou meter a cara. Aí comecei, aí conheci o Henrique, aí ele conheci outras através dele, né? E foi indo, indo, indo. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu, quando ia dormir, então eu começo a buscar. Começava a buscar, 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 né? E aí aparecia, aí seguia aqui, seguia ali, seguia lá. Aí eu entrava, eu tinha o WhatsApp, eu entrava, colocava só um pontinho para no dia seguinte falar, mas no final eu nem sabia mais quem era quem e o que que era.
Aí eu fazia assim também. Quando eu comecei, eu fazia exatamente assim. Eu, meu Deus, não, o que é isso? Eu não lembro disso aqui. Minha Isso. filha, eu comecei a seguir todo mundo, entrar em um monte de grupo para adquirir conhecimento. Foi isso que eu fiz. E eu conheci muito a gente dessa forma aí, porque eu precisava entrar nesse Bem mundo, todo assim. mundo que eu queria, e eu precisava me entrar de cabeça, e eu comecei a entrar em grupos, assim, relevantes para mim, óbvio, né? Tem um grupo aqui que eu ainda, de constelação, que eu também fiz especialização em constelação. Então, assim, tá aqui, eu não tenho a vontade de atuar, mas eu preciso para mim ser mais uma ferramenta para autoconhecimento e tudo, né? Mas é grupo que tá Exatamente. aqui, o que mandam aqui, eu já olho, se tiver livro relevante, eu já compro. Então, assim, a gente tem que entrar em tudo para estar Sim. sempre Também, eu tenho um atento, monte né? aqui. Informado. Eu tenho um Foi monte de assim que eu grupo encontrei a aqui. Roberta. Eu disse, pô, esse grupo aqui vai ser bom para mim também. Já estava em um, mas eu disse, esse aqui vai ser, Mas vai de agregar todos, também. vocês vão lembrar de mim uma coisa, de todos os grupos e de todas as atuações, gente, eu me dei conta disso quando eu falei assim, cara, eu preciso me expor. Comunicação. Eu sei que a gente está falando de mediação e tem que falar, tem que levar, por isso o nome é movimento. Mas assim, vocês vão sentir isso. Comunicação e tudo é marketing na vida. Tudo. É surreal. Marketing eu tô ainda engatinhando, tá? Mas eu sei que eu E preciso saber. eu vou mudar minha identidade, eu vou mudar meu perfil ainda, sabe? Eu entrei em contato com as meninas que para Isso. mim faz sentido, porque realmente a gente precisa, né? Infelizmente, o E eu Instagram. que tenho que começar do zero. Então, ó, vocês estão à frente, olha aí que bom, ó, Eu tô no né? começo ainda. Vão poder me socorrer. Gente, É porque tem. a gente é uma formiguinha, porque a gente está sempre buscando, assim, né? É, Construindo, não é algo. Claro, um vai estar mais, ou tem outras ferramentas. Eu, por exemplo, sou sozinha, mas, por exemplo, o Henrique tem uma equipe. Então, Lógico eu que o conversei Henrique com tem ele a uma semana equipe. passada, aí eu enviei assim, Henrique, qual é a empresa que faz essa tua página linda? Porque eu quero fazer uma para mim, né? E eu Sim, sei que eu vou ter que investir, não adianta a gente se iludir, né? que Henrique é, gente? Para a gente chegar onde quer, vai ter que investir, né? É o Aí ele disse, Henrique do ai, que eu Centro de. tenho uma equipe. Ele disse que tem uma equipe. São 3 pessoas. sim, Ah, é sim. aquele Henrique do Mediadores Brasil? É, Imagina. é. Ah, Claro, ele tem uma equipe, tá entendendo? É diferente. ali é surreal. Então, que o legal de você fazer sozinha, gente, eu não sabia fazer nada. E hoje eu faço um slide rapidinho. Tipo, eu fiz isso aqui, eu faço tudo aqui, tá? E para não mentir para vocês, por isso que tem alguns errinhos ali que eu vou ajeitar antes de disponibilizar. Isso aqui eu fiz hoje à tarde, porque eu estava atrasada. Na verdade, eu faço antes, tá? Só que hoje não consegui fazer. Essa semana passada, meu pai se operou e eu não consegui fazer antes. Eu tive que fazer hoje. Aí, Ramon, que é meu marido, falou assim: não vai dar tempo. Eu falei: vai dar tempo. Nem que depois eu acrescente mais material, tipo, É, para não, e vocês, nem se mas preocupa, porque é só assim, para ó, eu ter tá um sendo. norte de fala, senão eu me perco muito. Eu começo a entrar nos assuntos, eu sou. Eu Não sou dá não, gente. Não metódica, dá tá? não. Se eu não estiver ali certinho, eu fujo dali. Então, eu sou uma Não, Nossa mas pessoa. mente tudo está sendo não é uma importante, máquina. Roberta. Né, Ellen? Tudo está sendo importante, tá? É, E se você está começando assim, nós também estamos juntas. E está sendo Sim, muito importante. com certeza. beleza. É. Então, só agradecer. Eu que É agradeço bom que você. quando eu Muito. precisar de um slide, alguma coisa desse tipo, Roberta, me ajuda aqui. Como é que você sabe? Já sei, já tenho aqui me ajudando nesse sentido, Sim, porque Sim, eu não tenho colegas na área. Minhas amigas, elas são advogadas, elas não trabalham com rede social, elas estão em escritório à parte. Então, assim, eu não tenho contato com ninguém. O meu o entendi. pessoal do curso, dos meus colegas, eu não tenho afinidade com ninguém, converso com ninguém, só com um menino. Mas, assim, a gente não se segue na Tu rede está social, não fazendo que cria- curso? judicial, mediação judicial, Ah, tu está fazendo qual mesmo? do Centro de Mediadores. Manda para mim Essa, depois ali o link. vou mandar. Tá? Eu já vi 2 e elas disseram que quando abrir agora novamente, que vai ser o mês que vem, elas vão enviar para mim. Isso é Tá? porque É eles esses que abrem vocês turmas, têm né? enviado ali. Ah, Eu vocês. mandei a última vez que a gente se encontrou, eu mandei também no grupo. Eu mandei alguma coisa de lá, mas eu vou mandar de novo, porque eles Manda de abrem novo para me turma. ver se é aquele que eu falei. Vou mandar. Vocês É, viram e assim, que eu só tem. tava para 2025 ainda, entendeu? Eu pedi uma urgência, disse a menina lá, eu disse, não sei se foi.
o nome da pessoa, não lembro. Eu falei, acho que é Maria Eugênia. Ah, se você conseguir uma vaga ou tiver alguma desistência e puder me colocar, porque assim, eles formam turmas, então realmente tem que aguardar, sabe? E Aí esse eu aí é bom? Você já está deu. gostando? Aí eu tô gostando sim. E qual que é o valor desse É aí? porque eu fiz o extrajudicial com eles. Então, eu não sei se Roberta. Roberta, a gente sempre tem que fazer o extrajudicial antes, para depois o judicial, né? Todo curso é assim, né? Então, eu fiz primeiro o judicial porque eu preenchi os requisitos, depois o extrajudicial. Ah, você preencheu os requisitos. Os requisitos foram que você tinha que ter o extrajudicial também? Não, o extrajudicial. Não? Ah, Quando eu entrei para o já. judicial, é só o. Gente, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu É esqueci. porque no centro de mediadores você tem que ter o extrajudicial para depois seguir para o judicial, entendeu? Vou Só mandar aqui um no grupo parênteses agora. aqui, como é que eu interrompo a gravação, hein? Senão vai sair Ai, essa meu nossa Deus. conversa Aí, todinha. como eu gostei do trabalho deles no extrajudicial, eu não quis mudar de jogo para outro curso e sem saber a didática, Esse sabe? Os centro de professores. mediadores, eles têm o judicial também. Só que aí acho que é por São Paulo, né? É do Distrito Federal, mas você pode atuar em qualquer região. Ah, legal. Ué, a Magda caiu? Eu acho que ela caiu. Daqui a pouco ela entra. Como é que eu... Não, é porque vai sair a gravação. Deixa Já eu... vai terminar, é? Peraí, deixa eu tirar a gravação. Pausar.